Seja bem-vinda, seja bem-vindo, eu sou Franklin Valverde, este é o canal Onda Latina, o espaço da latinidade. Neste vídeo a gente vai falar sobre uma venezuelana. Venezuela, em termos de música, e o Brasil não tem um diálogo muito grande, né? Acho que o diálogo com a Venezuela, nos dias de hoje, é muito mais na base do futebol. Nós temos aí, por exemplo, o Jefferson Soteldo, que está jogando no Grêmio, o Thomas Rincón e o Rômulo Otero, dois jogadores que estão no Santos, né? Aliás, até o próprio Soteldo, né, do Santos, está emprestado lá no Grêmio. Então, o futebol tem um diálogo maior com a Venezuela. Né? A música já nem tanto. Nós tivemos, assim, digamos, alguns contatos musicais com a Venezuela nos anos 70, quando nós tínhamos um contato com a Soledad Bravo, que gravou o El Cantar Tiene Sentido, um polo margariteño, né? A música chamada um polo margariteño. El Cantar Tiene Sentido, que inclusive depois foi gravado pelo Tarancón. Né? O Tarancón que não gravou no Brasil essa música, mas originalmente ela foi gravada pela Soledad Bravo, uma venezuelana, né? Pelo menos artista da Venezuela. Atualmente está começando a aparecer uma cantora aí chamada Joaquina Valentina. Joaquina Valentina, uma cantora jovem, né, faz uma música mais jovem também, enfim, mas ela está começando os primeiros passos aí, enfim, também não é tão conhecida, talvez do pessoal mais jovem, mas eu quero falar hoje de uma cantora que esteve aqui no Brasil no início dos anos 90, Maria Rivas. Maria Rivas, aqui, Maria Rivas, é uma cantora de uma voz muito agradável, que tem uma pegada jazzística, tinha, né, uma pegada jazzística, infelizmente ela já faleceu. A Maria Rivas, ela nasceu em Caracas, isso em 1960, né, no dia 26 de janeiro, e morreu em 19 de setembro de 2019, 59 anos, vítima de câncer. Enfim, a Maria Rivas esteve aqui pelo Brasil, isso em 1990, num projeto que existia no Memorial da América Latina, que chamava-se Projeto Encontros, que sempre reunia uma cantora, um cantor da América Latina e um cantor ou uma cantora brasileira. No caso desse encontro, que foi no dia 1º de maio de 90, com a Maria Rivas, ela dividiu o palco com a brasileira Leila Pinheiro. Um belo encontro entre a Leila Pinheiro e a Maria Rivas. Vamos falar um pouquinho, antes de falar sobre esse encontro que aconteceu no Memorial da América Latina, no Auditório Simón Bolívar, tá? Vamos falar, aliás, Simón Bolívar, um venezuelano, né, de nascimento, venezuelano, Simón Bolívar, um dos libertadores de América, né, só um pequeno parênteses aí, já que a gente falou em Simón Bolívar, a gente tem que registrar Simón Bolívar responsável pela independência da Venezuela, da Colômbia, do Peru, do Equador e da Bolívia. Foi um dos grandes libertadores de América. A Copa de Futebol vai em homenagem a essas pessoas, né? San Martín da Argentina, o Dom Pedro aqui do Brasil, enfim, grandes libertadores da América. E assim como Simón Bolívar, que dá nome ao auditório do Memorial da América Latina. A Maria Rivas, né, ela começou a sua carreira no início dos anos 80, né, ela começou nos anos 80, lá em Caracas, e depois ela ficou 2 anos em Aruba, né, cantando em Aruba, sempre numa linha um pouco mais jazzística, né, a voz dela para o jazz dá muito bem, né, casava muito bem com o ritmo do jazz, e ela era, digamos, uma grande intérprete de peças jazzísticas. A Maria Rivas, quando ela veio aqui para o Brasil, né, ela se apresentou com a Leila Pinheiro. Como é que funcionava esse projeto do Memorial da América Latina? O artista estrangeiro se apresentava, né, abria, digamos, o espetáculo, e depois apresentava o artista brasileiro. E ao final, os dois juntos cantavam algumas músicas, né, em geral músicas que ou brasileiras ou músicas em espanhol, né, músicas latino-americanas que eram de conhecimento do grande público. Tá? Eram belos encontros, veio muita gente boa aqui, o Paco de Lucia,
Caetano Veloso, Milton Nascimento, Mercedes Sosa, Leão Gieco, Gonçalo Rubalcaba, Wilfrido Vargas, Armando Manzanero, Rubem Rada, enfim, uma infinidade de artistas que passaram por aqui. Era um grande projeto. Mudaram-se os governos, né? Os governos às vezes tacanhos, não investiram em cultura, e hoje não se fala mais nada desse projeto Encontros no Memorial da América Latina, mas foi um projeto lindíssimo. E nesse, né, que a Maria Rivas, a venezuelana, participou junto com a Leila Pinheiro, no caso, a Maria Rivas, ela foi muito feliz, né, porque ela fez uma seleção de músicas para agradar o público brasileiro. Pra você ter uma ideia, ela iniciou a música interpretando o Bêbado Equilibrista e Alô Alô Marciano, músicas que já haviam sido gravadas pela Elis Regina e ganharam uma versão mais jazzística na voz da Maria Rivas. E além disso, depois ela apresentou as suas músicas mesmo, as músicas desse disco aqui na época que ela estava lançando, que era o Primogênito, que era o primeiro disco dela, que depois eu vou falar também dele, tá? Apresentou outras músicas, como Cartomante, do Ivan Lins, Basta de Clamores, tá? Basta de Clamores, em espanhol, que era a música do Cartola, que está aqui no disco, que eu vou depois falar para vocês. Enfim, esse espetáculo foi muito legal. O final dele, foi o encerramento, na verdade, a Leila Pinheiro cantou junto com a Maria Rivas a música Bésame Mucho, tá? Que aqui no Brasil, uma música da Consuelo Basques, que naquela época no Brasil estava muito conhecida pela interpretação da orquestra do Ray Conniff. Ray Conniff, que vivia no Brasil, né, mas fazia aquelas coisas meio pasteurizadas, né, aquelas músicas do Ray Conniff, que é tudo quase mesmo arranjozinho para todas as músicas, pequenas variações, enfim, há quem curta, tá? Mas enfim, elas conseguiram interpretar o Bésame Mucho, dando uma outra roupagem totalmente diferente, muito mais rica musicalmente do que aquelas que as pessoas conheciam até então. E vamos falar agora sobre esse disco aqui da Maria Rivas, Primogênito, né? Esse disco ela lançou lançou lá fora, e aqui no Brasil foi lançado na época que ela veio fazer esses shows. E na época eu tinha um programa de rádio chamado Rádio Hispanidad, na Rádio Brasil 2000. Ela foi lá na rádio, autografou o disco aqui, né, como vocês podem ver aqui, não sei se dá para enxergar aqui, autógrafo da Maria Rivas, que ela diz o seguinte: para a Rádio Hispanidad, conduzido por Franklin Valverde, muito obrigado pela sua atenção. Maria Rivas, simpaticíssima Maria Rivas, trouxe esse disco lá para nós, e eu toquei o disco, conversei com ela no dia, né? Depois, claro, fui assistir o show que ela apresentou no Memorial da América Latina, e eu quero dar um destaque aqui de algumas músicas desse disco aqui, o Primogênito, que vocês encontram nos tocadores, né? Na internet, você põe lá, você vai, no seu tocador de predileto, você vai lá, você vai encontrar esse disco da Maria Rivas. E o que eu destaco desse disco? Tem uma música chamada Ashanti Dova. Ashanti Dova. O que é Ashanti Dova? É uma música em papiamento. Já ouviu falar em papiamento? Papiamento é a língua que se fala, né, em Aruba, Bonaire e Curaçao. Inclusive é a língua oficial do Curaçao. O ABC do Caribe, né? Aruba, Bonaire e Curaçao, né? O ABC do Caribe. E fala o papiamento. O que é o papiamento? É uma língua que mescla português, espanhol e algo de holandês. Tá? É aquela mistura do quê? Do pessoal que circulava por lá, pelo Caribe. Né? A Aruba, inclusive, é ligada à Holanda, e aquelas ilhas todas do Caribe, né, muitas delas têm essa influência holandesa, tiveram influência portuguesa também, porque os portugueses passearam por lá na época dos chamados descobrimentos, ou da conquista, como preferem alguns, né? Acho que é isso que é importante. Eles não descobriram nada. Aqui já tinha um monte de gente por aqui, né? Tinha muitos indígenas aqui, tinham povos originários aqui. Então, na verdade, foi a conquista, né? Não a descoberta, eles não descobriram nada, porque aqui já existia, o pessoal já estava aqui. Mas, enfim, nesses encontros e desencontros, nessas trombadas históricas, surgiu o papiamento, que é essa mescla de português, espanhol e holandês,
que ela gravou essa música, a Chantidova, a música de uma sonoridade. Aliás, o papiamento é uma língua muito sonora, muito agradável de você ouvir. Eu recomendo que vocês ouçam, né, essa sonoridade do papiamento, que é a língua de Aruba, Bonaire e Curaçao. Outra faixa que merece destaque desse disco aqui é El Motorizado, uma salsa com algumas pegadas jazzísticas, uma salsa que ela conta a história de um motoqueiro. Tá? Recentemente o Manu Chao gravou um disco, uma música sobre os motoqueiros, né? Os motoboys, melhor dizendo, né? Os motoboys que vivem cruzando as cidades do Brasil para cima e para baixo, né? Levando o progresso, que ele fez essa homenagem aos motoqueiros. E no caso aqui da Maria Rivas, ela já tinha feito uma música para os motoqueiros, de maneira geral, que eram pouco respeitados pelos motoristas de veículos. E o que ela faz nessa música é denunciar isso, né? Que o motorizado, como ela fala, ele motorizado, né, o motoqueiro, está sempre sendo jogado de um lado para o outro, tá? Sem o devido respeito dos automóveis. Tá? Então, essa música, e tem uma levada de salsa muito gostosa, é uma das músicas de destaque. E uma música que eu quero destacar, que é uma interpretação lindíssima e uma versão muito bem feita da música Basta de Clamares Inocência, música do Cartola, que tem uma versão em espanhol muito bonita, que ganhou o nome de Basta de Clamores. É a música, inclusive, que no disco de vinil é a que fecha o lado A. Fecha o lado A, Basta de Clamores. Muito linda a música, recomendo que vocês ouçam, tá? Uma levada jazzística. A Maria Rivas era uma grande intérprete, lamentavelmente nos deixou, como dizia o Rolando Boldrin, antes do combinado. Né? Então ela partiu em 2019, aos 59 anos. E para registrar aqui uma coisa dentro da história da Maria Rivas, que é importante, ela teve um destacado papel na defesa do meio ambiente. Tá? Além de cantora, compositora, ela também, digamos, tinha essa militância pelo meio ambiente. Tá aí uma artista que eu recomendo que vocês, quem não conhece ainda, conheça, né? Quem conhece, relembre, porque ela está um pouco esquecida, né? Acho que é também o papel do canal, né? Tentar recuperar certos e certas artistas que passaram por aqui, fizeram um belo trabalho, mas depois que se foram, talvez as pessoas não lembrem tanto. Então é importante mostrar, recuperar a memória da venezuelana Maria Rivas. Gostou do nosso programa? Inscreva-se, é fundamental. Gostou do programa? Curta, também é muito bom. Mostra que o programa foi legal, né? O nosso programa, o nosso vídeo. Né? Eu falo programa que eu acho que é o costume de rádio. Né? Nós estamos aqui no canal do YouTube, né? Mas enfim, não deixa de ser um programa também. Né? É importante isso. Então, curta, inscreva-se e siga a festa!